Agora vai bater um papo com o pastor Nilson, que veio do Rio de Janeiro trazer para a gente uma informação de um curso junto ao Hillsong College. Pastor Nilson, tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Tudo bom, obrigado. Fique à vontade. Olá, tudo bom, pastor? Pastor, como é que tá? Tudo bem? Tem gente aqui no Twitter dizendo, tô ligadinho de tudo um pouco, que o pastor Nilson vai estar lá. É a Carol Vidal de Teresópolis. Teresópolis está ligado no programa de Tudo Um Pouco para assistir o pastor Nilson Teixeira. Que bom. O senhor é de Teresópolis também? Eu sou, na verdade, do Rio, mas estou pastoreando lá em Teresópolis já há 14 anos. Passei lá 3 semanas atrás, fui em Nova Friburgo. Aquela serra de Teresópolis ali ninguém merece, só Jesus, sobe e desce, muita curva. É verdade. Tem que orar para endireitar aquelas estradas ali. É, todo caminho torto, né? Será endireitado e todo o caminho alto será aplainado. Ali em Teresópolis tem que se cumprir esse versículo. É verdade. Bom, o pastor Nilson ele veio falar sobre um programa que parece ser muito interessante, né? Para quem quer aprender o inglês também e conhecer um pouco mais sobre a teologia, mas um programa diferenciado lá na Austrália, né? Lá na Austrália. É um programa que vai acontecer em junho. Vamos falar um pouquinho então. No ano passado eu participei desse programa, esse mesmo programa, que é promovido por uma faculdade de inglês na Austrália chamada Onsang e pela Hillsong College. A Hillsong é essa igreja que a gente conhece, das músicas, né, que a gente canta, e eles são mais do que música, né? Eles são uma igreja mesmo, que pregam, que evangelizam, que fazem missão, e tem um college. Então eles têm uma parceria e eles criaram um curso especial, com 2 semanas, para quem é estrangeiro participar, porque já tem um curso de inglês intensivo envolvido nisso, tem um curso de igreja e ministério na Hillsong College, tem mais a conferência que acontece todo ano em Sydney, né? No ano passado eu estive lá, Joyce Meyer participou, vários outros preletores, dão cerca de 30 mil pessoas nessa conferência, algo assim que no mundo todo, né? Gente do mundo todo. E a gente está trazendo isso para o Brasil porque a Onsang é a única escola de inglês que tem parceria com a Hillsong. Eles preparam os alunos estrangeiros para estudarem no college, né? Então isso é muito legal. E uma oportunidade única, porque o preço está super em conta. Lá na Austrália, né, o nosso dinheiro vale a metade. Então, é tudo mais caro para a gente. E esse valor aqui, se você for cotar um hotel, por exemplo, na Austrália, por 2 semanas, o mais baratinho você vai pagar uns $1.600. Por 2 semanas. Então, só para entender, quem está em casa entender, além de fazer um curso de inglês intensivaço, né, que também você participa de algumas ações com a Hillsong na questão missões, musicais, tem tudo isso então envolvido, pastor? Fala um pouquinho sobre essa interatividade do curso com a igreja. A Hillsong, ela é uma igreja e ela tem um college, que é uma faculdade, onde ela forma os pastores, forma ministros de louvor. Então, tem muitos brasileiros estudando lá. Mas para estudar lá, a pessoa tem que ter um nível de inglês, né? A gente faz curso de inglês aqui no Brasil, mas sabe que não é bem assim, né? Ainda mais o inglês australiano, né? É bem complicado. Quando você chega lá é que você vê que você não sabe muita coisa. Então, você tem uma experiência num país de língua inglesa, de você estar estudando lá, de você participar e de você ver tudo também, porque a igreja da Hillsong, né, é uma igreja assim que eles têm um trabalho fantástico, tremendo. Né? Não só na área de louvor e adoração, mas hoje eles estão se expandindo também no mundo todo. África do Sul. Tem projetos sociais interessantes, inclusive o Hillsong United teve aqui em Belo Horizonte. Eu, pessoalmente, pude levá-los a uma favela aqui em Belo Horizonte, que inclusive está naquele DVD deles, I Heart Revolution. Isso. Mas é interessante que o programa, ele tem tempos diferenciados. Então, por exemplo, tem um programa que é para 2 semanas, um outro programa para 12 semanas. E aí a pessoa, além de praticar, estudar o inglês, ela pode também ter aula de teologia nesse período, né? Isso. Eu fiz um curso, quando eu fiz esse curso, eu fiz não apenas o curso de inglês, mas eu fiz um curso de inglês para teologia, que é muito interessante. Porque a gente, às vezes, pensa que a Bíblia é só pegar a Bíblia e traduzir para o inglês. Não é bem assim, né? Tem textos na Bíblia, por exemplo, que se você for falar em inglês, você tentar fazer uma tradução assim literal do português, você
cai, você leva um tombo. Porque, são expressões diferentes. São expressões diferentes. Então, você aprende tudo isso, você tem uma experiência muito legal nesse sentido. Então, vocês usam a palavra também para a pessoa praticar. Até é uma dica para as pessoas de casa também, sempre pegar a Bíblia, tem a Bíblia em inglês para português, procurar ler em inglês, aprender a língua e também ler a palavra. Isso, fazer uma comparação. Por quê? Porque, por exemplo, a minha igreja, a gente tem missionários em algumas partes do mundo. A gente tem missionário na China, na Índia, na África. E quando você quer fazer missão fora do Brasil, o inglês é obrigatório. Claro. Aliás, vale dizer aqui que essa semana nós vamos ter um programa especial sobre o nosso Ministério Lagoinha Nations, onde a gente vai trazer as nossas vertentes do inglês e do espanhol também, para você conhecer um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito. Vai ouvir muita música em inglês aqui também, vai ouvir música em espanhol, vai ser bacana. Bom, pastor, as pessoas que quiserem participar, elas vão fazer o contato, preencher os dados, etc e tal, diretamente com o site dessa faculdade da OnSang, né? Isso. Mas o seu papel é divulgar aqui no Brasil esse projeto. Isso, porque os estudantes de inglês brasileiros, às vezes eles se sentem assim desconfortáveis assim com a informação toda em inglês. Então, ter a informação em português facilita muito, né? Então, eu aqui no Brasil, eu sou responsável para dar toda a informação em português que a pessoa precisa, para esclarecer toda a dúvida, né, para ele ir sem medo. Sim. Né? E qual que é o método usado lá? Olha, muita conversação, é inglês o tempo todo, né? Inclusive tem Prática, os passeios, né? prática. Os passeios também, você vai nos passeios, guia em inglês, é tudo em inglês, tem que falar inglês, não tem jeito. É na marra, né? Que a pessoa sai de lá falando Sai de inglês. lá falando de qualquer jeito. Muito bem, eu acho que a gente poderia deixar aqui os contatos na tela já, né, do site do pastor Nilson Teixeira também, se alguém quiser ter mais informações, porque no caso o pastor Nilson esteve lá, estudou nessa faculdade, conhece o programa, ele é um representante aqui no sentido de que ele está divulgando, mas todo o processo vai ser feito direto nesses contatos aqui que vão aparecer na tela, não é isso, pastor? Isso, na www.onsang.org, né? A pessoa pode clicar lá, né, e vai achar lá todas as informações, formulário. Em português, no caso? Em português também. E caso ele tenha dúvida, ele pode ligar para o telefone e falar comigo. Aquele telefone é do senhor, 2642-9344. Aquele é o telefone da minha igreja, né? Da minha igreja, que eu sou pastor. E eu deixei um telefone também que é o 8919-1973, que é o meu celular, que pode falar direto. Código de área 22? 21. 8919-1973, esse é o celular direto do pastor, 8919-1973, código de área 21. Bom, pastor Nilson, muito obrigado pela sua participação. Foi bom ter o senhor com a gente aqui. Certo. O senhor apresenta um programa na Rede Super, Sim, hein? o Ministério Quero em seu lar. Ministério Quero. Todo sábado, que horas? Às 14 horas. E que é feito direto da sua igreja? Isso, somos nós que produzimos. Ministério Quero em seu lar, né? O nome do ministério da igreja é Quero, não? Não, a igreja é metodista. Mas o Ministério Quero, a gente tem um ministério de música, né? A gente tem CD, DVD. Então, a gente sempre trabalhou com música, né? Eu e minha esposa. E a gente já tem trabalhado nesse ministério lá, esses 14 anos aí. Tem sido uma benção. Para quem... A esposa está assistindo, tem inclusive o programa que a Carol Vidal coloca assim, a esposa do pastor Nilson também está ligada no dia. Ah, que bom. Já tem um beijo, né, pastor? É isso aí, Simone. Deus te abençoe. Te amo. E pastor, então só repetindo, o seu programa é sábado? Às 14 horas. 2 da tarde aqui na Rede Super. Acompanhe, assista, né, prestigie o pastor Nilson Teixeira com o programa Ministério Quero em seu lar. Valeu, pastor.